Olá, graça e paz! Bem-vindo ao canal Falando com Otoniel. Hoje iremos ler o texto de Mateus, capítulo 16, verso de 1 a 12, onde temos várias citações, umas interrogações, mas respostas gloriosas e poderosas de Jesus. Respostas que servem para a minha vida e para a tua vida. Se você é novo por aqui, eu peço, por gentileza, inscreva nesse canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem riquíssima com os seus amigos e parentes. Vamos lá? Mateus capítulo 16, verso de 1 a 12. Um pedido por um sinal. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, tentando-o. Pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegando a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência dos céus. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro à margem do lago, esqueceram-se de levar o pão, e Jesus lhe disse: fique atento e tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? Sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembrem dos 5 pães para 5.000 pessoas? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivesse cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nessa noite, louvamos e te bendizemos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Seja sobre o teu povo, guardando e protegendo e livrando de todo mal. Vai de encontro aos teus filhos em vossas casas, que eles não venham se contaminar com o fermento do mundo, com as investidas dos falsos mestres e dos ditos zelosos pelas palavras, mas na verdade tem um fermento que estraga toda a massa. Pai, seja com teus filhos, ó Deus, o abençoe, os guarde e os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós temos aqui Mateus capítulo 16, verso de 1 a 12, o pedido de um sinal pelos fariseus e os saduceus. Essas duas seitas religiosas, elas passaram a coexistir. Os fariseus é uma seita que foi instituída logo após o encerramento dos profetas em Malaquias até a chegada do Evangelho Novo, do Novo Testamento em João Batista. Esse período de 400 anos, mais ou menos, foi criado essa casta separada, essa casta santa que são os fariseus. E os saduceus também vêm na mesma esteira nessa época. E a palavra fariseu significa separado, aqueles que são os melhores. Mas como todos os lugares, em todos os setores,
os melhores também se tornam alguns hipócritas e alguns muito falsos, porque passam a ser zelosos demais com a letra, com o que está escrito, mas de fato na prática eles não a fazem. Então é muito importante nós percebermos o que está acontecendo aqui nesse texto. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus, tentando e pediram-lhe que mostrasse um sinal. Mas Jesus respondeu: vocês sabem olhar o tempo e as estações. Vocês sabem se vai chover ou se vai dar sol. Como vocês conhecem o tempo e não conseguem interpretar a aparência, na verdade vocês sabem tudo isso, mas não interpretam os sinais que eu vos tenho dado. Vocês são tão bons nas letras e naquilo que vocês dizem ser tão zelosos, mas não sabem interpretar o Cristo que está próximo de vocês? Talvez nós também estamos passando pela mesma situação dentro das nossas igrejas. Queremos extrair de alguém algo e dizemos palavras tão belas, tão lindas, tão filosóficas, mas não estamos conhecendo o Deus de fato que dissemos que adoramos. Não conhecemos o Deus dos sinais, dos prodígios e maravilha. Só ficamos na teoria, e a prática de fato deixamos de conhecer. Para conhecermos a Deus, temos que aprofundar, temos que ir no mais íntimo para conhecermos quem é Deus e andar com Deus. O melhor fato é ser amigo de Deus e andar com Ele na luz, porque na luz fica tudo melhor, tudo mais claro, tudo fácil de entender. E os fariseus e os saduceus viviam no seu próprio mundinho, no seu mundinho maravilhoso da Torá, zelosos com as escritas de Moisés e deixando de observar algo patente, próximo, Jesus do lado deles, e eles já tinham visto a multiplicação dos pães, dos peixes, já tinham visto ressuscitar mortos, cura de enfermos, cura de cegos, já tinha visto vários milagres e ainda eles pedem um sinal para ver se de fato Jesus era o Cristo. E ele fala no verso 5. Verso 4 ainda: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, Jesus se retirou. Ele fala: vocês já viram tantos sinais, mas vamos ao seguinte, não vou dar nenhum sinal. O único sinal que será dado é o de Jonas e basta. Jonas foi um grande, era bem falado, bem citado entre os fariseus. Porque Jonas simboliza um homem que morreu, ele entrou no ventre do peixe. E simboliza alguém que saiu das profundezas à vida. Foi lançado ao mar, engolido pelo grande peixe, e agora sai da profundeza do ventre do peixe, profetiza para a cidade se arrepende, é o maior avivamento de todos os tempos, do passado e do presente, onde toda uma nação se converte ao Senhor, e eles sabiam desse fato, precisamente sabiam, e Jesus disse: vou deixar para vocês o seguinte, vou deixar para vocês o sinal de Jonas, porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus já tinha dito que ficaria 3 dias e 3 noites no centro da terra. Os fariseus sabiam muito bem e entendiam quando ia chover e quando ia dar sol, conhecia os tempos. A palavra do Senhor nos fala em Salmo 19 que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Em Romanos capítulo 1, verso 18 e diante, vai falar da mesma forma que os homens são indesculpáveis porque conhecem o sinal, porque a própria natureza revela quem é Deus. E como nós conhecemos quem é Deus? Deus é um Deus revelador através de toda a sua criação. O Deus Elohim, o Deus criador dos céus e terra.
nós conhecemos quem é o nosso Deus, nós entendemos quem Ele é, e o nosso dever é dar glória pela sua majestade. Salmo 29 diz, louvai ao Senhor, dê glória ao Senhor, dê glória bendita ao seu nome. Exultai, glorificai, louvai, porque Ele é grande e poderoso na beleza de tua santidade. O Senhor é Deus de honra, Deus de glória, o Senhor é Deus de majestade. E é um dever nosso, como cidadão do céu, a se abster dos nossos modos operantes de ver as coisas e começar a enxergar as coisas pela ótica daquele que criou todas elas. Então Jonas é o maior símbolo para aqueles homens. Não tinha que demonstrar outro símbolo maior do que Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e voltou à vida e profetizou e muitos foram salvos. Então Deus deixa o recado, um sinal apenas eu deixo, o de Jonas. Isso lhe basta. Agora Jesus entra no barco, indo para o outro lado do mar. Ora, tendo os discípulos passado para o outra margem do lago, esqueceram de levar o pão. E Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus agora ele traz à tona algo que estava começando a permear o coração dos discípulos de Jesus. Até os discípulos começaram a duvidar do mestre. Meu Deus, anda com o mestre há tanto tempo, por causa de uma conversinha, eles quase se desviam. Veja o que eles falam. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, veja a situação. Ele diz isso porque não trouxemos pão. A conversa dele, Jesus está nos repreendendo porque não trouxemos pão, porque não trouxemos a provisão. E Jesus não estava falando nada disso. Jesus estava falando, cuidado porque vocês estão indo na conversa de alguém que está deixando de acreditar no Cristo, deixando de acreditar nos sinais que viram. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e voltou e profetizou contra aquela cidade e profetizou e aquele povo se arrependeu. O maior sinal que eles poderiam ter é de Jonas. E eles viram a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, a cura do filho, aliás, o ressuscitado filho da viúva de Naim, a cura do cego. E ainda eles querem um sinal e vocês estão caindo nessa. E eles discutindo um com o outro. Jesus, percebendo isso, perguntou, por que está discutindo entre si? Por que vocês estão assim, homens de pequena fé? Por que vocês estão nessa discussão ao invés de entender que quem está com vocês é o Cristo? Quem transformou a água em vinho foi o Cristo. Quem multiplicou os pães foi o Cristo. Por que discutir a respeito disso? Homens de pequena fé, têm andado tanto tempo comigo e ainda não percebe que eu sou Cristo, Deus eterno, poderoso? Já estão caindo na ladainha dos fariseus? E ele diz, sobre o fato de não terem pão, vocês ainda não percebem e nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? De quantos cestos vocês recolheram? Vocês esqueceram da quantidade de cestos que sobrou pela multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos? E, na verdade, e dos 7 pães? Para 4.000 homens. E de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende? Porque vocês estão agindo dessa forma que eu não estava falando com vocês a respeito de pães. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenha cuidado, eles estão
trazendo conversinhas mansas, conversinhas travessada, e na verdade eles estão colocando em vocês fermento para estragar a massa, para azedar a massa, porque um pouco de fermento leveda a massa inteira. E na verdade essa massa está ficando contaminada com o fermento dos fariseus. Porque os fariseus viram os milagres, presenciaram os milagres e não acreditaram. E os fariseus faziam os seus pães com fermento. E Jesus está referindo aos homens que o pão que ele o pão que desceu do céu, é a semelhança do pão asmo que Moisés deu ao povo na passagem do anjo da morte. É a semelhança do pão da Páscoa, o pão sem mistura, o pão sem fermento. E é bom lembrarmos que o Cristo que nós temos é o pão limpo, é o pão vivo que desceu do céu, é o pão sem mistura, é o pão sem fermento, é o pão que nos livra da morte e nos traz a vida eterna. Por isso que Jesus estava chateado e chamou a atenção dos discípulos, o verso 12. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivesse cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Jesus não estava pegando na situação da química, porque os fariseus e saduceus usavam o fermento para levedar o pão. Mas Jesus estava dizendo, cuidado com a doutrina deles. Cuidado com o que eles ensinam. Pode te levar a ruínas. Então eu digo para você nesse momento, meu irmão, cuidado com a doutrina dos falsos mestres, do dito santo, santo, santo. E na verdade não tem nada de santo. São doutrinas mentirosas, levianas e doutrinas que levam à morte. Devemos nos apegar à doutrina que nos traz vida, e vida e abundância em Cristo Jesus. Em João 8,36 diz, se o Cristo Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ali conheçamos quem é o nosso Deus. Conheçamos quem é de fato o Deus Criador do céu e da terra. Aí Jesus ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus dizendo, a única verdade é a palavra de Cristo. Não é a palavra dos fariseus e saduceus dizendo que são a nata especial da lei de Moisés. Eles não conseguem compreender os milagres e prodígios que já têm acontecido desde a fundação do mundo. Eles não estão entendendo quem foram os profetas, quem foi Davi. Eles não estão compreendendo porque quem vai trazer toda a redundância dos profetas, dos homens do passado, é Cristo, sou eu. Eles não estão compreendendo que sou eu, maior que Moisés, maior que Abraão, maior que Davi, maior que Jonas. Por isso ele fala, um milagre eu vou deixar para vocês, um fato, um sinal eu deixo para vocês, o de Jonas. Porque Jonas era um ícone entre eles. Jonas, um grande profeta que trouxe uma vida para um povo que não tinha vida. E Jesus está dizendo para ele, além de Jonas ser um grande profeta e profetizou para uma nação que não era a nação escolhida, eu irei profetizar para os gentios e eles irão ouvir a minha voz. Isso é fantástico. Jesus prega para os judeus, os quais deveriam receber a palavra e não a recebem e pede sinal. E Jesus diz, um sinal apenas eu deixo, o de Jonas, os quais eu também pregarei a outras nações. Então o sinal de Jonas revela
que Jesus, assim como Jonas pregou em Nínive, que não era uma cidade judia, que não era um povo escolhido por Deus, era gentios, Jesus da mesma forma iria pregar aos gentios, revelando: eu irei pregar aos gentios. E depois ele alerta aos discípulos: não deixa que a doutrina dos fariseus e saduceus venha estragar a comunhão que vocês têm comigo. Porque a única palavra que é verdade é a palavra de Jesus. Se você ficou até o final dessa palavra, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Inscreva nesse canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com muitos, com os amigos, com vizinhos, com parentes. Manda essa mensagem para muitos irmãos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.